Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver o capítulo 5, protistas. Protista 1, né? Porque nós temos lá na apostila o protista 2. Apostila Universitário, livro 1, páginas 37 a 42. Se vocês olharem aqui no início da nossa aula, vocês vão ver o desenho de alguns protozoários. E protozoários são organismos unicelulares formados de uma única célula e possuem um material genético separado do citoplasma por uma membrana, né, a carioteca. São eucariontes. Então, olha o desenho aqui de um protozoário, o núcleo, aqui envolto por uma membrana. Alguns protistas são heterótrofos, enquanto outros fabricam seu alimento pela fotossíntese e são autótrofos. Certos unicelulares eucariontes, entretanto, têm nutrição mista, ou seja, absorvem o alimento pronto do meio, e quando falta, as células podem fabricá-lo pela fotossíntese, já que possuem clorofila. Um exemplo é a Euglena viridis, aqui, ó. Ela tem cloroplastos, ela tem clorofila, né? Então ela tem uma alimentação mista. Ela se alimenta de seres vivos e quando falta esse alimento pronto, ela realiza a fotossíntese. Nesse grande grupo, encontramos os protozoários, dos quais muitos são de vida livre, não causam mal algum às outras espécies, e outros são endoparasita. O que é endoparasita? Parasita dentro do corpo, né? No interior de animais hospedeiros, aqueles que abrigam o parasita, onde provocam enormes prejuízos. Bom, agora a gente vai falar de protozoários de interesse médico. A gente vai falar de protozoários que causam doença. A espécie humana sofre ataque de muitos parasitas, inclusive desses unicelulares eucariontes. Alguns chegam ao nosso organismo por intermédio de outros indivíduos, chamados vetores ou transmissores, que de alguma forma introduzem o parasita em nosso corpo. Do mesmo modo, o mosquito Aedes aegypti, ao sugar nosso sangue, faz com que sua saliva contaminada, né? Com que sua saliva contaminada com o vírus da dengue entre em nossa corrente sanguínea. Então, quem é o vetor? Quem é o transmissor da dengue? É o Aedes aegypti, tá? Que ele vai transmitir o vírus. É interessante lembrar que encontramos na natureza muitos ectoparasitas. Ecto vivem fora do nosso corpo. Aqueles que retirem sustento de animais ou de vegetais, fixando externamente no corpo do hospedeiro. Então, o sanguessuga, o carrapato, pulgões de plantas e outras, eles são ectoparasitas, eles fixam, né, fora do corpo do hospedeiro. Bom, daí vocês na apostila, eu só pus um pedacinho aqui, vocês vão ter aqui uma biografia de Carlos Chagas, né? Você vai ver que ele teve uma enorme contribuição à nossa ciência, tá? E a gente vai falar dele aqui, ó, na doença, né? No caso aqui, na doença de Chagas. Eu quero que vocês leiam, né, sobre ele. Vamos falar da doença de Chagas, né? Então, eu tenho aqui, ó, um esqueminha aqui do lado, pessoa dormindo, né? O triatoma infestans, né? O barbeiro, o chupança, ele transmitindo a doença de Chagas. Olha aqui o flagelo aqui, o causador, né? Então vamos falar lá. Descoberta por Carlos Chagas em 1909 com alguma ajuda do amigo Oswaldo Cruz. É uma moléstia sem cura causada pela Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado. Então, olha aqui o jeitão dele, ó, tem um flagelo, aqui um rabinho aqui está o núcleo, aqui está uma membrana ondulante. Esse aqui é o Trypanosoma cruzi, que ele alcança o músculo cardíaco, né, através da circulação sanguínea e promove o aumento de tamanho, né, cardiomegalia e graves consequências por isso.
Adquire-se pelas fezes contaminadas do barbeiro um percevejo hematófago que suga o sangue da pessoa e defeca ao lado. Ao coçarmos o minúsculo ferimento, sem querer, empurramos para dentro as fezes daquele inseto nas quais estão os tripanossomas. A contaminação pela conjuntiva dos olhos, por transfusão de sangue da mãe para o filho, pela placenta e pela amamentação. A doença também pode ser transmitida pela ingestão de alimentos, caldo de cana, açaí contaminado com fezes de barbeiros infectados. Bom, então como é que faz aqui? Esse triatoma infestam aqui, que é o barbeiro, o chupança, à noite ele vai picar o rosto aqui da pessoa. Ele pica do lado, forma um buraquinho ali, ele está sugando sangue, ao mesmo tempo ele defeca. Quando ele defeca, ele vai defecar junto com as fezes esse Trypanosoma cruzi. Aí a pessoa, né, coça e com as unhas empurra para dentro daquele buraquinho as fezes com o Trypanosoma cruzi. Ele cai na corrente sanguínea, ele vai imediatamente já para o coração, para o músculo cardíaco, tá? Também a contaminação, como nós falamos aqui, por transfusão do sangue, conjuntiva dos olhos, da mãe passando para o filho, pela amamentação e também pela ingestão de alimentos contaminados com as fezes de barbeiros infectados, através de caldo de cana e açaí. Não é que a gente vai beber caldo de cana ou açaí, ele está contaminado. Depende da região onde isso acontece. E nem todo esse alimento está contaminado, tá, pessoal? Vamos lembrar disso. Profilaxia, né? A prevenção. Controle biológico dos barbeiros, substituir as casas de barro batido pelas casas de alvenaria e analisar constantemente os bancos de sangue para não ocorrer coleta de material contaminado, tá? Então, essa é a doença de Chagas. Úlcera de Bauru. A úlcera de Bauru é outra doença causada, tá, por um flagelado, por um protozoário flagelado. Olha o desenho dele aqui, ó. Também conhecida por leishmaniose americana, provoca corrosão, né? Ele corrói ali os tecidos nasais, principalmente a cartilagem, o lábio superior do céu da boca e de outras partes da superfície do corpo. O parasita Leishmania brasiliensis, transmitida ao ser humano pela fêmea do mosquito palha, na verdade, uma mosca conhecida por corcundinha ou birigui. Como que faz a profilaxia? É o controle biológico do inseto transmissor. Evitar esse inseto, né? Esse mosquitinho aqui, palha, né? Aí a gente diminui essa doença. Se vocês quiserem ler mais coisas sobre essas doenças, é só procurar aí no Google que vocês acham, tá? O próximo, a giardíase, né? Uma infecção no intestino delgado, causado pela Giardia lamblia. Olha ela aqui, um flagelado. Ó, aqui tá um desenho melhor dela. Qual provoca fortes cólicas, problemas digestivos e diarreia. Adquire-se pela ingestão, né, de água de alimentos, principalmente verduras contaminados pelos cistos, forma de resistência do protozoários, parasitas, equivalente aos esporos da bactéria ou dos fungos. Profilaxia, né? Como a gente pode evitar? Tratar a água ou fervê-la, lavar verduras e frutas com água corrente, lavar bem as mãos antes das refeições, para que as crianças não se auto-infestem com cisto sobre as unhas e o saneamento básico, né? Água tratada, né? Tratamento de esgoto, coleta de lixo, etc. Próximo, a tricomaníase. É uma DST, uma doença adquirida por contato sexual com pessoas contaminadas e pelo uso de roupas comuns, como toalhas, por exemplo, né, de uma pessoa que está com a doença.
Provoca uma forte infecção, principalmente no órgão sexual feminino, com dores e corrimentos. Profilaxia, né, como a gente evita, é a higiene dos órgãos sexuais e o uso de preservativos. Próximo aqui, amebíase. Então, eu tenho aqui o tricomonas, né? Aqui o desenho de amebas e cistos. Existem amebas de vida livre, geralmente encontrada na água doce, enquanto a entamoeba histolítica tem vida parasitária. Ela ataca o nosso intestino grosso e causa minúsculas feridas, de onde retira seu alimento, os glóbulos vermelhos do sangue. Por isso, as dores são acompanhadas por diarreias com sangue. Essa ameba pode cair na circulação e assim alcançar outros órgãos, como o fígado, os pulmões e até o cérebro, locais onde provoca abscesso, né, lesões. A doença é adquirida pela ingestão de cistos na água e nos alimentos contaminados. Profilaxia, como a gente evita tratar a água ou fervê-la, lavar verduras com água corrente e o saneamento básico. Próximo aí a malária, né? A gente vê que a protozoose, causada por vários tipos de plasmódio, adquirida pela picada da fêmea do Anopheles sp, o mosquito prego. Cada plasmódio entra na corrente, numa hemácia ou glóbulos vermelhos do nosso sangue, reproduz-se, dividindo-se várias vezes. As hemácias arrebentam e seu conteúdo entra em contato com o plasma, a parte líquida do sangue, provocando um acesso de febre, calafrios, dores, suor intenso e anemia. Então, cada vez que o plasmódio ele entra no glóbulo vermelho, ele vai se reproduzir, arrebenta esse glóbulo vermelho, a pessoa tem aquele acesso de febre altíssima, tá? Os plasmódios que entram nas hemácias estiveram antes no nosso fígado e alguns parasitas que aí permaneceram podem cair depois na circulação, provocando recaídas da doença sem que a pessoa seja picada pelo mosquito. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a malária atinge milhões de pessoas no mundo. No Brasil, ela é endêmica, né? Então acontece no Amazonas, ela vai acontecer na Amazônia Legal, né? Que ela vai acontecer. Quais são os estados, né? Que fazem parte da Amazônia Legal? O Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Assim como a dengue e a doença de Chagas, ela é considerada uma doença negligenciada, são doenças endêmicas que afetam populações carentes, tá? A malária também é. A profilaxia, então aqui eu tenho o desenho, tá, do Anopheles, aqui eu tenho a pessoa sendo infectada, né, pelo Anopheles, ele vai no fígado, lá no fígado, né, ele vai pela corrente sanguínea, ali na corrente sanguínea ele vai procurar as hemácias, nas hemácias elas se reproduzem, arrebenta as hemácias, cai na circulação sanguínea e vai para a circulação, e é nesse momento que ele vai dar febre alta, calafrios, dores, suor intenso e anemia. Profilaxia, prevenção, tratamento dos doentes, tela nas portas e janelas e controle biológico do mosquito. O que é o controle biológico do mosquito? Drenagem de água parada, evitar acúmulo de água parada, aonde se desenvolve ovos e larvas de inseto. Larvicida, para interromper o ciclo evolutivo do mosquito. Peixes larvófagos que comem as larvas em remansos, né, em água parada, lagoas e represas. Então, esses são a prevenção para evitar o desenvolvimento, né, desse mosquito e também o tratamento dos doentes aqui, tá? Bom, agora vocês vão para a página seguinte e vão fazer atividade. Vejam que eu pedi pouquíssimas atividades, pessoal. Tirem foto, manda no nosso grupo do WhatsApp. A primeira questão aí,
Escreva como as pessoas adquirem a giardíase, tricomaníase, úlcera de Bauru. Com suas palavras, explique a nutrição mista de algum protista. Então, o que é alimentação mista? Nós falamos ali no início da nossa lição. Procure saber o motivo pelo qual o percevejo transmissor do Trypanosoma cruzi, também chamado de chupança ou procotó, recebe o apelido de barbeiro. Por que ele recebe esse apelido de barbeiro? Onde que ele pica, tá? 9. Essa questão aqui tem a letra A, a letra B. Determinado candidato a prefeito prometeu que, se fosse eleito, faria uma grande ampliação da rede de esgoto e do tratamento de água de sua cidade para erradicar ou diminuir a incidência da doença de Chagas e da malária. Ele realizou sua promessa, mas falhou parcialmente em seu intento, na sua intenção. Entretanto, ele conseguiu erradicar a amebíase. Qual a explicação biológica para isso? Então, vocês vão pôr a falha apontada, né? Ele queria erradicar a doença de Chagas e a malária. Então, ele fez o tratamento da rede de esgoto, ampliou, né, o tratamento de esgoto, o tratamento da água da cidade, né? Então, olhem como é que é a transmissão, né? Como se deve a transmissão de Chagas e da malária. E o sucesso conseguido, ele conseguiu, né, erradicar a amebíase. Por que que ele conseguiu? Vocês vão colocar aqui na letra B. Por que que ele conseguiu erradicar a amebíase na letra B? Pessoal, qualquer coisa, quarta-feira a nossa aula, né? Hoje a nossa aula. E vocês coloquem ali fotos das atividades realizadas. Nós estamos dando nota e essa nota vai no bimestre, tá? Beijos, até mais.